Língua Portuguesa. Redação. Livro D. Lição 7, aula 2. Olá, meninos! Ontem à noite eu preparei uma deliciosa sobremesa. E você? Você quer saber o que foi que eu fiz? Eu fiz uma deliciosa salada de frutas. Eu adoro essa sobremesa. Além de saudável, é muito saborosa. Eu estava com tanta vontade de comer uma coisa gostosa que quando eu abri a geladeira, eu vi que tinha algumas frutas perdidas lá. Essas frutas, elas sobraram da última feira que eu fiz lá para casa. Tinha uma maçã, uma laranja, 2 bananas e um mamão. Aí eu também achei um potinho com alguns morangos que estavam quase estragando. Então, lavei os morangos, cortei a parte que não dava para comer e piquei em pedacinhos. Eu fiz a mesma coisa com as outras frutas e juntei tudo numa vasilha. Eu gosto de colocar assim umas gotinhas de limão e só um pouquinho de açúcar. Ficou uma delícia! Quando eu voltar para casa, vou comer o restinho que sobrou. Eu aproveitei bem essas frutas e fiz uma ótima sobremesa. Geralmente eu gosto de colocar manga na salada, mas não tinha. E às vezes eu coloco uns pedacinhos de abacaxi, mas ainda não está na época. Vocês se lembram de que as frutas têm época e que aparecem em maior quantidade nessas épocas? A gente já sabe que o clima e as estações influenciam no cultivo das frutas. E hoje, que tal falar mais um pouco sobre isso? Todos prontos? Vamos começar nossa aula de hoje? Correção do dever de casa. Eu estou curiosa para saber dos detalhes da nossa redação. O que vocês planejaram escrever no texto? Como vocês responderam às perguntas? Livros abertos na página 83? Então vamos ver. Vamos observar esta questão. A questão da letra A. Essa questão a gente já respondeu na aula passada. Depois a gente pode detalhar mais um pouco essa descrição. Vamos ver o que vocês responderam. Como ficou o quadro de vocês? Eu vou ler as respostas do Alfa. Acompanhem comigo. Primavera. Muitas flores e frutas. Clima agradável. Festa de uma fruta típica. Coco. Na festa vai ter cocada e muitos doces de coco. Geleia de coco, pudim de coco. Verão. Clima bem quente, muito calor. Banho de mar e praias lotadas. Por isso, nas casas há piscina. A sombra com muitas árvores e coqueiros. Outono. Clima quentinho e agradável. Festa tropical com bandas locais e feira de artesanato. Grande variedades de frutas e atividades culturais. Inverno. Clima frio, ventos fortes e chuva. Festa junina na praça com fogueira para esquentar. E comidas típicas dessa época como sopas e caldos. Gostei muito, Alfa. Você incluiu tudo que falamos na aula passada. E a sua resposta ficou diferente, Beto? Vamos ver. Algumas coisas. Na verdade, escrevi só de um jeito diferente, mas a ideia é a mesma. Isso. Então eu vou ler a resposta do Beto. Primavera. Jardins floridos, coqueiros cheios de frutos. Festival do Coco. Na festa vai ter comidas feitas de coco, bebidas com água de coco e artesanato com coco seco. Verão. Muito calor, clima quente, ar seco.
sombra e água fresca, praias e piscinas lotadas, várias formas de se refrescar no mar e na sombra das árvores. Outono, clima agradável, um pouco nublado, festas com variedade de frutas e atividades culturais com artistas locais e artigos artesanais. Inverno, muito frio, ventos e chuvas fortes. Festa junina com apresentação de quadrilhas e fogueiras. Comidas quentes, chocolate quente, sopas e caldos. Muito bem, Beto. As respostas estão parecidas. A gente conversou muito antes. Algumas palavras estão melhores na resposta de um do que na do outro. Então, podemos juntar as duas para comparar e analisar qual forma está mais clara. Então, é hora da gente ver se dá para juntar as duas respostas ou se seria melhor substituir uma palavra por outra. Então, vamos fazer um quadro com as respostas? Assim, a gente vai poder ir comparando e destacando o que iremos usar. Primavera, jardins floridos, coqueiros cheio de frutos, muitas flores e frutas, clima agradável. Verão, muito calor, clima quente, ar seco, clima bem quente, muito calor. Outono, clima agradável, um pouco nublado, clima quentinho e agradável. Inverno, muito frio, ventos e chuvas fortes, clima frio, ventos fortes e chuva. Esse quadro vai nos ajudar bastante. Destacamos aqui o que há em comum nas respostas de vocês, meninos. Redação. Vamos concluir o nosso trabalho? Vejam como as nossas anotações são úteis. O que? Descrição das estações do ano na nossa cidade. Para quem? Um amigo de outra cidade. Para quê? Mostrar o que é típico, característico de cada estação. Como? Em forma de um texto informativo. Esse é o nosso plano. Nós estamos planejando um texto para descrever as 4 estações. E já decidimos muita coisa. É um texto para um colega de outra cidade. Vamos mostrar o que é típico de cada estação e o que acontece de mais importante nas estações do ano. Agora iremos descrever cada parte do texto. Introdução, quadro e conclusão. Introdução. Apresentação da nossa cidade. Definição das estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Desenvolvimento. Características das estações. O que acontece de importante nessas estações. Conclusão. Convite. Despedida. Muito bem! Hoje tivemos essa experiência no dever de casa. Organizamos as informações do nosso texto que iremos escrever. Então, estamos prontos para redigir o nosso texto? O que vocês acham? Já temos muitas informações. Com a comparação das respostas de vocês, nós vimos que há muita coisa em comum. Nós decidimos que iremos juntá-las da melhor forma possível. Lembrem de que temos tudo o que ficou anotado aqui, no nosso quadro. Por isso, sempre conversamos que é importante planejar bem antes de executar. Que tal agora rever nossas anotações, para refrescar a nossa memória? Primavera, características, jardins floridos, coqueiros cheios de frutos. O que acontece de importante? Festa de uma fruta típica da região, coco. Na festa vai ter comidas feitas de coco
bebidas com água de coco e artesanato com coco seco. Verão. Características: muito calor, clima quente, ar seco. O que acontece de importante? Banho de mar com praias e piscinas lotadas. A sombra, com muitas árvores e coqueiros para se refrescar do calor. Outono. Características: clima quentinho e agradável, um pouco nublado. O que acontece de importante? Festa tropical com bandas locais, com variedade de frutas, com atividades culturais e com feira de artesanato. Inverno. Características: clima frio, ventos fortes e chuva. O que acontece de importante? Festa junina na praça com apresentação de quadrilhas e fogueiras para esquentar. E comidas típicas dessa época: chocolate quente, sopas e caldos. Que tal escrevermos logo a nossa redação? Vamos começar pelo começo. Que tal vocês escreverem suas ideias? Eu vou deixar o quadro aqui para vocês observarem. Vamos ver o que vocês estão escrevendo? Nossa cidade é pequena e localizada perto da praia. O clima é quente, mas tem muitas árvores e coqueiros também para fazer sombra. Tem uma praça grande onde acontecem as festas e as atividades culturais. Vocês acham que assim está bom para começar o texto? Dá para melhorar? Qual frase vamos escolher? O que vocês sugerem? Eu concordo com você. Nós juntamos muitas informações sobre a cidade, mas fomos associando essas informações às estações. Vamos rever agora, parte por parte, do quadro que planejamos e vamos escrever a segunda parte do nosso texto. Nós vamos escrever a partir das informações que nós selecionamos na aula de hoje. Já sabemos o começo da redação. Vamos ver como vai ficar o restante das informações? Primeiro parágrafo, introdução, apresenta a cidade. Segundo parágrafo, primavera. Terceiro parágrafo, verão. Quarto parágrafo, outono. Quinto parágrafo, inverno. Sexto parágrafo, conclusão, convite e despedida. Agora sim, falta mais alguma coisa? Título. Falta o título. E como vamos pensar no título? Livro D, coleção ABCD. Página 6. Dicas do menino maluquinho. Página 16. Batalha naval. Página 26. Panela de papel. Página 36. Receitas poéticas. Página 46. Faça enfeites para sua árvore de Natal. Página 58. Você sabia? Página 74. Estações do ano. Alguma inspiração? Algum desses títulos ajuda? Como podemos avaliar se o título é bom? Para quem é mesmo esse texto? Isso mesmo, é para um amigo da nossa idade. Ele mora em outra cidade e ainda não conhece a nossa cidade. Nós vamos contar como é cada estação dessa cidade que nós inventamos e dizer o que acontece de importante nessas 4 estações. E o título? Ele representa bem o que decidimos colocar aqui no nosso texto?
Isso indica que vocês fizeram uma boa criação. Título: As estações na cidade do Alfa e do Beto. Primeiro parágrafo: Introdução: A nossa cidade. Segundo parágrafo: As características da primavera. Terceiro parágrafo: As características do verão. Quarto parágrafo: As características do outono. Quinto parágrafo: As características do inverno. Sexto parágrafo: Conclusão: Convite e despedida. Ilustração: Está bem assim? Será que o colega vai gostar? E você? Você vai gostar de fazer essa redação? Você viu como nós podemos organizar informações? E aprendeu como essas informações nos ajudam a escrever um roteiro? Então, vamos escrever parte por parte, usando o quadro que fizemos para o nosso planejamento. Vamos usar apenas informações que conseguimos. Não precisamos inventar nada. Basta escrever em cada parágrafo as respostas que nós já anotamos. Consultem o nosso quadro de planejamento. Já aparece que o nosso texto está completo, não é mesmo? Mas ainda está faltando responder a uma pergunta do dever de casa. Será que nós podemos usar uma ilustração para mostrar como é a nossa cidade? Vocês acham que a ilustração é necessária? Que ela vai ajudar a entender o texto? Eu vou perguntar de outra forma. Se a gente não fizer a ilustração, irá fazer falta? Ficará mais difícil de entender o texto sem uma imagem? Não faz falta, mas eu ia adorar fazer um desenho. Boa, Alfa! Então, você vai ilustrar? O que você vai ilustrar? O que sua ilustração vai mostrar? A sua ilustração vai só enfeitar o texto? Vai complementar o texto ou vai apresentar informações que não serão escritas? A ilustração vai ajudar a ver como é a cidade que a gente inventou. Pequena, com muitas árvores e coqueiros, perto da praia. A imagem não faz falta para entender o texto, mas vai complementar. Pelo texto, a gente já imagina como a nossa cidade é. Mas com a ilustração a gente ia ter certeza, ia chamar mais atenção. Não ia ser só enfeite. Boa explicação, meninos. E você? O que você sugere? Isso mesmo, principalmente o parágrafo sobre como é a nossa cidade. Nossa cidade é pequena e localizada perto da praia. O clima é quente, mas tem muitas árvores e coqueiros também para fazer sombra. Tem uma praça grande, onde acontecem as festas e as atividades culturais. Aqui nós vemos toda a descrição da cidade. Poderíamos compor a ilustração com essas informações do texto. O que vocês acham? Vamos ver como poderia ficar. Vocês viram que o desenho pode ser inspirado no planejamento? Essa ilustração ficou muito boa. Dá para descrever bem a cidade. Isso indica que vocês fizeram uma boa criação. E agora, vamos começar o segundo parágrafo? Na primavera, os jardins ficam floridos e os coqueiros cheios de frutos. Na nossa cidade tem o Festival do Coco, que é a fruta típica da nossa cidade. Nessa festa tem muitas comidas, bebidas e artesanatos feitos de coco. Muito bem, Beto. E você, Alfa? Agora eu vou ler. No verão, o clima é quente na nossa cidade e faz muito calor. O ar fica seco. Na nossa cidade, as piscinas e praia ficam lotadas. Há sombra com muitas árvores e coqueiros para se refrescar do calor. Muito bem, Alfa. E o próximo? Beto? No outono,
O clima é quentinho e agradável na nossa cidade. Tem dias que o céu fica um pouco nublado. Nessa época, tem festa tropical com bandas da nossa cidade, variedade de frutas e muitas atividades culturais na praça, onde tem uma feirinha de artesanatos. Eu vou ler o que escrevi sobre o inverno. No inverno, na nossa cidade, o clima é bem frio, com ventos fortes e muita chuva. Então, a gente aproveita para fazer uma festa junina na praça, com a apresentação de quadrilhas e uma enorme fogueira para esquentar. Também tem muitas comidas típicas dessa época, como sopas, caldos e chocolate quente. Muito bem, meninos! Agora vamos concluir a nossa atividade. Vamos ler como ficou o final? Na nossa cidade, as 4 estações são bem definidas. Venha nos visitar. Escolha sua melhor estação. Nosso texto ficou muito bom. E vocês? Também gostaram? A estrutura da redação está ótima. Ficou muito legal esse texto. Bom trabalho, meninos! Agora eu vou ler para vocês o texto inteiro. As estações na nossa cidade, Alfa e Beto. Nossa cidade é pequena e localizada perto da praia. O clima é quente, mas tem muitas árvores e coqueiros também para fazer sombra. Tem uma praça grande, onde acontecem as festas e as atividades culturais. Na primavera, os jardins ficam floridos e os coqueiros cheios de frutos. Na nossa cidade tem o Festival do Coco, que é a fruta típica da nossa cidade. Nessa festa tem muitas comidas, bebidas e artesanatos feitos de coco. No verão, o clima é quente na nossa cidade e faz muito calor. O ar fica seco. Na nossa cidade, as piscinas e praias ficam lotadas. Há sombra com muitas árvores e coqueiros para se refrescar do calor. No outono, o clima é quentinho e agradável na nossa cidade. Tem dias que o céu fica um pouco nublado. Nessa época, tem festa tropical, com bandas da nossa cidade, variedade de frutas e muitas atividades culturais na praça, onde tem uma feirinha de artesanato. No inverno, na nossa cidade, o clima é bem frio, com ventos fortes e muita chuva. Então, a gente aproveita para fazer uma festa junina na praça, com as apresentações de quadrilhas e uma enorme fogueira para esquentar. Tem também muitas comidas típicas dessa época, como sopas, caldos e chocolate quente. Na nossa cidade, as 4 estações são bem definidas. Venha nos visitar. Escolha sua melhor estação. Vocês gostaram desse texto que lemos? Ele tem algum problema ou ele já está bom? O que vocês acham que ainda vamos precisar rever? Rever e editar. Então, como nós podemos melhorar esse texto? Nossa cidade. Repetiu muito, não é, professora? Vamos ver de novo o texto? A gente pode contar quantas vezes essa expressão se repetiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 vezes? Parece muito, não é mesmo? É verdade. Essa expressão está repetida muitas vezes. O nosso texto precisa ficar mais coeso, não é mesmo? Para evitar essas repetições. Então, vamos ver o que podemos fazer. Substituir cidade por região, município ou lugar. Usar um advérbio como, por exemplo, aqui. Ocultar a palavra, ficando subentendida. Há vários recursos para resolvermos esse problema. Então, nós vamos fazer adequações ou substituições no texto.
Agora eu vou reler o texto inteiro e vou fazendo essas substituições em alguns casos. Vamos ver como podemos melhorar? E qual desses recursos vamos conseguir usar aqui? As estações na cidade do Alfa e do Beto. Nossa cidade é pequena e localizada perto da praia. O clima é quente, mas tem muitas árvores e coqueiros também, para fazer sombra. Tem uma praça grande, onde acontecem as festas e as atividades culturais. Na primavera, os jardins ficam floridos e os coqueiros cheios de frutos. Na nossa cidade, tem o Festival do Coco, que é a fruta típica da nossa região. Nessa festa tem muitas comidas, bebidas e artesanatos feitos de coco. No verão, o clima é quente e faz muito calor. O ar fica seco. As piscinas e praias ficam lotadas. Há sombra com muitas árvores e coqueiros para se refrescar do calor. No outono, o clima é quentinho e agradável. Tem dias que o céu fica um pouco nublado. Nessa época, tem festa tropical com bandas locais, variedades de frutas e muitas atividades culturais na praça, onde tem uma feirinha de artesanato. No inverno, aqui, o clima é bem frio, com ventos fortes e muita chuva. Então, a gente aproveita para fazer uma festa junina na praça, com apresentação de quadrilhas e uma enorme fogueira para esquentar. Também tem muitas comidas típicas dessa época, como sopas, caldos e chocolate quente. Na nossa cidade, as 4 estações são bem definidas. Venha nos visitar. Escolha sua melhor estação. Agora sim, melhorou bastante. Conseguimos resolver retirando apenas as repetições. Em apenas um caso, nós fizemos uma substituição. Mas deu certo, não é mesmo? O texto ficou mais claro. E agora, sem essas repetições. E essa é a versão final da redação, com mais coesão e coerência. Resumo da aula. Nesta lição, nós aprendemos a fazer um tipo de texto informativo, conforme o modelo que lemos aqui, na lição 7 do nosso livro D. Nós aprendemos a fazer uma descrição detalhada, carregada de informações. Fizemos a descrição de cada uma das 4 estações do ano. Inventamos uma cidade que combinou bem com essas informações. Organizamos as informações e indicamos a relação entre a cidade e as estações. Colocamos na ordem em que ocorre cada uma dessas estações ao longo do ano. Usamos os adjetivos para caracterizar os eventos que ocorrem nessas estações. E descrevemos como fica a cidade durante cada estação. Respondemos as nossas 4 perguntas importantes: o que, para quem, para quê e como. E refletimos sobre cada um desses aspectos. Assim, escrever ficou muito fácil, não é mesmo? O difícil foi pensar, organizar as ideias. Depois, verificamos que fizemos tudo o que planejamos. Então, aprendemos muito sobre esse assunto, não é mesmo? Muito bem! Até a nossa próxima aula!